Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar aqui na RTP Madeira, hoje com deputados da Assembleia Regional. Convidamos para esta edição Carlos Rodrigues do PSD, Mário Pereira do CDS, Elvio Sousa do JPP e o Roberto Almada do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos falar das reuniões que aconteceram por estes dias em Lisboa, com António Costa, de Miguel Albuquerque e também de Paulo Cafofo. Vamos falar ainda de uma comissão para as alterações ao subsídio de mobilidade, para acompanhar esta questão, uma iniciativa do Partido Socialista que foi discutida nesta terça-feira na Assembleia Regional. E vamos também neste programa olhar para a ligação aérea entre Madeira e o Porto Santo, que continua ainda sem solução à vista. São para já estes os temas. Vamos começar precisamente por estas reuniões que aconteceram em Lisboa ontem, a do Presidente do Governo com António Costa e na sexta-feira Paulo Cafofo, o Presidente da Câmara Municipal, também com o Primeiro-Ministro António Costa. Carlos Rodrigues, havia um pouco a expectativa de que, face aos assuntos pendentes entre a região e a República, que algumas destas matérias pudessem ter tido alguma evolução nestes últimos dias, após estas reuniões, o que é facto é que para já ainda não surtiram grandes efeitos, pelos vistos. Bom, boa noite a todos, boa noite aqui aos meus colegas de painel, boa noite ao Gil Rosa e boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Em relação a estas reuniões, eu gostaria de colocá-las em dois patamares diferentes. Na passada semana, a ter acontecido a reunião a que foi aludida, eu penso que aquilo que aconteceu foi algo que desvaloriza muito a política na Madeira. A ter acontecido, porque tem dúvidas que a reunião... A ter acontecido, eu tenho dúvidas em relação a tudo e tenho certezas em relação àquilo que não aconteceu. Bom, eu disse hoje na Assembleia, e volto a repetir, para que fique bem claro e para que toda a gente perceba, eu acho que aquilo que aconteceu pode ser caracterizado como ridículo, absurdo e fraudulento. E eu explico. As palavras são duras, mas eu explico. Em primeiro lugar, eu acho que foi um absurdo, porque na quinta-feira foi anunciada a ida a uma reunião como sendo um encontro oficial entre o Presidente da Câmara e o Primeiro-Ministro. Muito bem, aqui começaram a surgir questões não só levantadas pelo PSD, mas levantadas pela sociedade em geral, agora, inclusive pelos jornalistas. Seria um encontro de cariz privado. Não, mas isso aí é que está a grande diferença. Esse anúncio do encontro de cariz privado só aconteceu... reunião, o Presidente da Câmara terá prometido que iria levar... Só aconteceu a confirmação de que o encontro afinal não era oficial e era oficioso, e que era um encontro entre duas pessoas que se conheciam, que sem qualquer cariz oficial. Só foi dito na sexta-feira, depois de a legitimidade, entre aspas, desse mesmo encontro ter sido revelado. Depois considero que foi um absurdo porque nós não percebemos em que circunstâncias aquilo aconteceu a ter acontecido, como disse. Não sabemos se foi o candidato a Presidente do Governo Regional com o candidato a Primeiro-Ministro nas próximas eleições, porque existem as duas próximas eleições, e aí... Esse encontro deixa de ter qualquer relevância importante, uma vez que é a reunião entre dois candidatos e candidatos não decidem nada. Apenas são aspirantes a um cargo e só depois de assumirem esse cargo é que poderão eventualmente tomar decisões. Depois não sabemos se foi uma reunião entre líderes partidários, mas isso é impossível ter acontecido porque o Presidente da Câmara não é líder, nem sequer é militante de um partido e, portanto, não faz sentido essa situação. E depois... também não percebemos se foi entre o Presidente da Câmara do Funchal e o Primeiro-Ministro, o que, caso tenha sido o enquadramento desse mesmo encontro, não faz sentido absolutamente nenhum, porque aí há um total desrespeito institucional, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da Câmara. E depois eu digo que é fraudulento, porque a ter acontecido, e independentemente da natureza que esse encontro teve, o resultado do mesmo foi zero. Porque o senhor Presidente da Câmara do Funchal veio aqui, inclusive à televisão, na sexta-feira à noite e anunciou que depois da sua pressão essa que inclusive serviria para resolver outros assuntos, nomeadamente a questão dos juros, nomeadamente a questão do subsídio de mobilidade, em relação a essas matérias nem sequer se ouviu falar de nada, e em relação à putativa matéria que eventualmente teria sido resolvida, que era a questão do novo hospital, aquilo que nós ficamos a saber é que isso, primeiro, não resultou de pressão absolutamente nenhuma do Sr. Presidente da Câmara, uma vez que o PEC tinha sido aprovado em Conselho de Ministros no dia anterior à reunião, e, portanto, faltar à verdade dizer que pressionamos no sentido do mesmo ser incluído. E ainda que eventualmente isso tivesse acontecido,
ainda que eventualmente isso tivesse acontecido, que não aconteceu, embora o Sr. Presidente da Câmara tenha dito que aconteceu, ainda que tivesse acontecido, aquilo que surge no PEC é exatamente a mesma coisa que acontece no Orçamento de Estado, mas revela que é apenas uma intenção e uma intenção em análise. Mas nós vemos um conjunto de investimentos na área da saúde, noutros hospitais, noutros centros hospitalares, no continente, em que já há uma programação e um cronograma financeiro e passos concretos a dar. No caso do Hospital da Madeira, há uma cópia do que estava plasmado no Orçamento de Estado, que era uma intenção, que nada concretizava, e depois acresce uma menção de que essa mesma intenção que essa mesma intenção ainda estava em análise. E, portanto, eu só posso dizer que foi um episódio muito triste, foi um episódio infeliz aquele que aconteceu na semana passada e que a todos devia deixar preocupados. Já laremos à questão também a reunião do Presidente do Governo, mas para já dar aqui a palavra ao CDS, Mário Pereira, também como é que olha para isto que aconteceu no final da semana passada, dessa reunião de Paulo Cafofo e também nesta segunda-feira de Miguel Albuquerque com António Costa. Boa noite, Gil Rosa. Gostaria de cumprimentar os meus companheiros de painel, bem como os espectadores em casa. Eu penso que estas duas reuniões, que eu colocava, de certa forma, no mesmo patamar, são reuniões que traduzem uma grande crispação que existe, quer entre a região autónoma da Madeira e a República e os respectivos governos, quer, obviamente, entre o governo regional e a oposição regional, entre o PSD e o restante da oposição. Ou seja, um clima de certa descompressão que supostamente terá havido após as últimas eleições regionais, o que na altura disseram que era uma renovação, gradualmente está-se a perder e o clima de crispação está a aumentar, com a República e dentro da região. E essa crispação teve os dois pontos altos relativamente a estas duas reuniões. Ou seja, o Presidente da Câmara vai a Lisboa como que substituindo o Governo Regional, quando nem sequer é líder partidário, e o PSD, obviamente, ofendido com essa situação, reclama um conjunto de circunstâncias, com todo o direito e com toda a legitimidade, mas simplesmente o PSD Madeira, neste momento, não é ouvido na República. Ou seja, o que Miguel Albuquerque propõe, sugere, solicita, pede, simplesmente cai num saco roto. Mas isso é culpa do Governo Regional ou é culpa da República que não quer ouvir? É de ambos. Existe um conjunto de dossiês, como sabe, a começar pelo subsídio de mobilidade e outros. Aliás, Miguel Albuquerque fez questão de referir ontem, a reunião de ontem, desta segunda-feira, foi precisamente para tratar questões relacionadas com o próximo quadro comunitário de apoio. Ainda assim, Miguel Albuquerque fez questão de referir que entregou ao Primeiro-Ministro um memorando e que falou, de certa forma, ao de leve, até foi uma expressão usada, sobre estas matérias. António Costa provavelmente pegou no dossiê e pôs na prateleira. Porque simplesmente neste momento, e esse é o drama de Miguel Albuquerque, acaba por não ser uma mais-valia na negociação na República. Porque o quer que diga, que solicite, que peça, simplesmente não é ouvido. Sim, mas aí o que é que a região poderá fazer de diferente para ser ouvida? A região tem que ter uma postura se a República e se o Primeiro-Ministro eventualmente maior não... diálogo e menos hostilidade com a República. Veja o caso dos Açores. Os Açores têm um bom relacionamento com o atual governo, mas também teve um bom relacionamento com o governo de Passos Coelho. Nós não podemos estar sempre de pedra na mão a atacar a República. Devemos ser firmes, devemos ser intransigentes num conjunto de situações, mas, digamos, a gritaria por gritaria, como muitas vezes Mas acha acontece, que a região não tem razão de queixa, não tem razões para reclamar quando fala da questão dos juros da dívida, quando fala do hospital, quando fala do subsídio de mobilidade? Não há a mínima dúvida em relação a isso. Mas o que eu questiono é a forma como a forma, exatamente, uma forma um bocadinho amarretada, como muitas vezes as questões regionais são discutidas em Lisboa, não é provavelmente a mais produtiva. Se o CDS fosse o governo, como é que faria isto? Como é que tratava esta questão? Tentava tratar as situações com um bocadinho menos de luta partidária. Se reparar as situações que nós temos, então simplesmente os diferentes dossiês, veja a questão do subsídio de mobilidade, a questão dos juros, nem sequer há uma discussão profunda sobre o assunto na República. Simplesmente vem da região, bem, é para encostar, não vamos discutir isso. Vejamos o caso do subsídio de mobilidade, já devia ter sido revisto em 2016. Nós estamos em 2018, não há revisão absolutamente nenhuma. A questão do hospital está a marinar há 2 anos.
Ou seja, há 2 anos que sabemos que a região vai pagar metade do hospital e a República vai pagar a outra metade. Mas há 2 anos que não há desenvolvimento nenhum nesta situação. Portanto, obviamente, esta situação da semana passada, que foi uma situação de uma semana muito má, quer do ponto de vista do incómodo que houve com os turistas, com a economia regional, mas também na dignidade dos próprios madeirenses, que se sentiram, penso que ultrajados com a forma como a TAP os tratou. É algo que merecia uma resposta, e exigente, como é óbvio, a TAP por maioria de razão, porque tem muito mais voos, e obviamente a dimensão dos passageiros, do número de passageiros é diferente, mas foi uma semana muito má, uma semana horríveis, e que talvez a resposta, quer do Presidente do Governo, quer do Presidente da Câmara do Funchal, só agravou ainda mais a situação. E chegamos à semana atual com um sentimento de incapacidade. Eu penso que é isso, incapacidade. E é preciso mudar a forma como se lida com esta situação na região. Não considera útil a reunião que Paulo Cafofo teve com o Primeiro-Ministro? Primeiro, desconheço o que é que foi discutido e desconheço os resultados. Paulo Cafofo disse, uma das questões que disse é que a questão do hospital tinha havido desenvolvimentos, nomeadamente a inclusão no programa de estabilidade e crescimento. Estamos exatamente na situação que existia anteriormente. Está uma promessa, mas não há concretização nenhuma. Elvio Sousa, também como é que olha para isto? Antes de mais, gostaria de cumprimentar os colegas do painel, os telespectadores, as pessoas que estão na diáspora portuguesa e que acompanham estas temáticas com fervor, sobretudo aqueles que estão fora. Bom, o JBP faz uma análise muito simples, talvez sintetizada em 4 pontos. Em primeiro lugar, dizer que nesta situação da ida do atual Presidente da Câmara, o Funchal, reunir com o atual Primeiro-Ministro, há sempre uma motivação pessoal do indivíduo, do coletivo, em querer se deslocar para resolver um determinado problema. Portanto, isso aí eu posso ir. Claro. Qualquer cidadão tem... Todas as ajudas serão boas, se vierem até por bem, eu próprio, como cidadão ou como responsável, poderei pedir uma reunião para o fazer. Em segundo lugar, é claro que num cenário de campanha eleitoral, nós estamos numa antecipação clara, como já tem sido aclarado e justificado, há muita ansiedade, eu diria ânsia, em antecipar cenários, quer da parte, diria, de um partido, ou de vários partidos, quer na própria reação. Estamos em plena, não diria em pré-campanha, já em campanha eleitoral, e que é bastante motivador para a resolução de problemas. E quando se pretende, em nossa perspectiva, querer resolver um problema com antecipação, o resultado nem sempre é mais satisfatório. Em terceiro lugar, há o aspecto institucional, que, na nossa perspectiva, e nomeadamente respeitando os órgãos da governação, e a população e os cidadãos entendem o que é genuíno e o que é artificial. E nós achamos que esta situação foi artificializada no sentido de antecipar cenários para proveitos, sejam eles de resolução... Mas quem é que artificializou? Não, nós achamos que, portanto, o Primeiro-Ministro, neste caso, António Costa, sabe muito bem que, em pleno ambiente de campanha eleitoral, receberia o atual Presidente da Câmara, anteriormente ao próprio Presidente do Governo, iria criar uma situação de desconforto institucional. Eu não gostaria de ver, por exemplo, vou falar de Santa Cruz, se me permitem, o Presidente do Governo chamar o candidato do PSD à Câmara e anunciar, em primeira mão, ao candidato a Presidente da Câmara do PSD e desrespeitando o atual Presidente que vai anunciar para Santa Cruz uma obra estrutural. Eu acho que tem que haver princípios e valores neste tipo de coisa. Agora, mas acha que houve aqui portanto, um avanço, digamos assim, nestas matérias que a região tem pendentes com Lisboa, decorrentes dessa reunião com o Paulo Cafofo? Toda qualquer motivação é relevante para se falar do assunto. O que nós consideramos é que, eu vou dar a minha opinião pessoal, se fosse Primeiro-Ministro, não aceitava, não incorria nesta situação institucional de primeiro reunir com um candidato ou com um Presidente de Câmara antes do Presidente do Governo Regional. Eu não gostava de estar nessa situação. Mas é que a reunião com o Paulo Cafofo não figurou da agenda do Primeiro-Ministro, portanto terá sido... Aliás, o próprio Paulo Cafofo disse que antes da reunião, que seria uma reunião de cariz privado.
com o António Costa, mas claro. o António Costa não foi com o Primeiro-Ministro e não foi para discutir assuntos de cálculo partidário. Portanto, e causou, na altura, o que está feito, mas naturalmente foi em pleno respeito pelas instituições e pelos assuntos que estavam em discussão, que era um assunto municipal, não era um assunto regional. E esta é a nossa opinião, nomeadamente no que diz respeito. A ida, se já posso também referir-me claro. ao próprio Presidente do Governo, na ida da segunda-feira, acabou por ser também uma situação de diálogo institucional, portanto, é uma continuidade. Nós acabamos por ver que há assuntos que deveriam ser prioritários. Os juros, a mobilidade. O que se está a ver, na nossa perspectiva, e a população já vai percebendo isso, é tentar levar o assunto para o ano seguinte e a mastigar o assunto. Mas quem é que está a levar? A República ou a região? Não sei. Neste clima de campanha eleitoral, há uma ansiedade, uma ânsia em acelerar, digamos, a interpretação fiável e as pessoas perdem um pouco a tónica da racionalidade. Portanto, mas atenção, essas matérias que estamos aqui a falar, os juros da dívida, a questão da mobilidade, não são de agora. Portanto, são matérias que já se fala praticamente há 2 anos, desde que este Governo da República nós já tivemos a oportunidade de dar a nossa opinião em relação a estes problemas. O Governo da República, e não só, o Governo da República que estamos agora aqui a discutir, deveria ter em conta, já devia ter resolvido, por exemplo, a questão dos juros, que é vergonhosa. Aliás, há promessas do Primeiro-Ministro nesse sentido também. E para isto, não vamos invocar aqui partidos, para isto somos portugueses e devemos e merecemos ser tratados como portugueses. Isto é uma autêntica vergonha. Eu, se fosse do partido A ou B, não ficava por aqui. Seja em pré-campanha eleitoral, seja em campanha... Ou seja, se fosse do PSD ou do PS... tinha sido levado, porque estamos... Tinha levantado mais a voz, não é? Contrariamente ao que diz aqui Mário Pereira, que defende mais uma perspectiva de diálogo. Às vezes o diálogo é fundamental, mas nós muitas vezes vimos que, por mais diálogo institucional que haja, há uma tentativa clara de deixar o assunto para ser resolvido a posteriori. Portanto, tudo na perspectiva do calendário eleitoral que aí vem, segundo as suas palavras. Roberto Almada, também a sua leitura sobre estas questões pendentes, que pelos vistos vão continuar pendentes, não é? Bom, boa noite a todos. Naturalmente que qualquer madeirense tenha ou não, ocupe ou não um cargo público, deve fazer tudo o que tiver ao seu alcance para ajudar a Madeira e os madeirenses a resolver os problemas que temos na região. E por isso é com relativa naturalidade que encaro a ida a Lisboa quer de Paulo Cafofo, quer de outras pessoas que eventualmente possam, junto do Governo da República, junto das instâncias do país, interceder para que os problemas da região sejam resolvidos. O que verdadeiramente fiquei surpreendido foi ontem, quando vejo o telejornal da RTP Madeira e vejo o encontro do Presidente do Governo Regional com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Infraestruturas, estava ao seu lado, que é quem tem a tutela da TAP e desta questão da mobilidade. A notícia é que entregou um simples memorando sobre o novo hospital, sobre o subsídio de mobilidade e as taxas de juros, mas debateram essencialmente as questões que têm a ver com o quadro comunitário de apoio. Não que não seja importante debater, aliás, não seja importante debater. Claro, mas essa foi a razão da convocação dos presidentes dos governos regionais. Mas esperava que o Sr. Presidente do Governo forçasse um pouco mais a discussão, forçasse um pouco mais a análise destes dossiês que têm estado na ordem do dia, sem prejuízo, naturalmente, do debate em torno do quadro comunitário de apoio. Mas também há uma coisa que possivelmente, ou melhor, nem tudo o que se passa nessas reuniões os órgãos de comunicação social transmitem. É revelado, não é? Nós sabemos bem, e o Dr. Miguel Albuquerque fartou-se de dizer isso, que tem uma relação pessoal muito boa com o atual Primeiro-Ministro, porque ambos foram presidentes de Câmara na mesma altura e participavam em reuniões conjuntas na mesma altura, e nada me diz que o Presidente do Governo não possa, eventualmente,
longe das câmaras, longe da comunicação social, ter abordado estes temas com maior acuidade e com maior profundidade. Porque se assim não foi, a montanha efetivamente pariu um rato e, de facto, essa reunião ontem em Lisboa de pouco serviu. Sobretudo porque estava nessa reunião, o Ministro das Infraestruturas, que tem o dossiê do subsídio de mobilidade, dossiê esse, nós vamos discutir no ponto a seguir, mas dossiê esse que o próprio Vice-Presidente do Governo Regional já veio em declarações à comunicação social regional no final do mês de março dizer que havia, eu não direi fumo branco, mas quase, inclusivamente revelando pormenores de como será a questão da mobilidade, o dossiê da mobilidade, como é que essas questões ficarão no futuro. Naturalmente discutiremos isso melhor a seguir, mas isso existe já da parte do Vice-Presidente do Governo, declarações que vão no sentido de dar a ideia de que o Governo Regional quase que tem um acordo com a República, apesar de ele ter vindo a ser desmentido no dia a seguir ou nos dias a seguir pelo próprio Presidente do Governo. Mas a verdade é que ele deu declarações nesse sentido e nós não nos podemos esquecer. Portanto, eventualmente, há dossiês que estarão mais avançados do que as notícias ou do que nos pretende fazer crer as conclusões dessas reuniões, e que de facto o Sr. Presidente do Governo Regional é estranho que tenha passado ali ao lado, muito ao lado e ao de leve, digamos assim, estas questões que são questões fundamentais, e eu não acredito que o Presidente do Governo não tenha efetivamente colocado maior cuidado do Presidente do Governo, e outra coisa é o motivo da reunião para a qual foi convocado. Com certeza. Agora, a questão... mas há declarações do Sr. Presidente do Governo a dizer que ia a Lisboa e ia, não foi ele que disse que ia dar um murro na mesa, mas mas há declarações do Sr. Presidente do Governo a dizer que ia naturalmente abordar com o Sr. Primeiro-Ministro essas questões de forma vigorosa, e nós agora, o que vimos não foi nada disso. Que falou na questão do murro na mesa, que foi uma expressão que terá sido atribuída a Paulo Cafofo. Como é que viu de facto os resultados desse encontro, que também entre Paulo Cafofo e António Não Costa? São públicos, pelo menos que se saiba. Não são públicas as conclusões desses eventuais encontros. Mas o que eu li, porque eu não falei com o Dr. Paulo Cafofo, não falei com ele sobre isso, mas o que eu li é que efetivamente aquela que é uma pretensão da região tinha ficado inscrito no PEC, mas realmente, indo ler o que ficou escrito no PEC, não é mais do que aquilo que tinha sido aprovado no âmbito dos orçamentos do Estado. E, portanto, eu não tenho também mais pormenores sobre essa reunião do Dr. Paulo Cafofo. Mas considera útil esse encontro? Eu, como disse no início desta minha breve intervenção, todos os contributos que as pessoas possam dar, seja o Presidente da Câmara do Funchal, seja o outro autarca, sejam governantes, sejam líderes partidários ou representantes partidários, deputados, no âmbito de numa perspectiva de tentar resolver os problemas da Madeira, eu acho bem, e todos esses contributos são naturalmente bem-vindos. Carlos Rodrigues, no fundo, para repostar... Eu acho, de certa forma, interessante a posição, a forma como o Sr. Deputado Roberto Almada... Interessante já não é mau. Interessante a forma como o Sr. Deputado Roberto Almada... Se usasse outros adjetivos era pior. Que inicia a sua intervenção dizendo que qualquer encontro de qualquer madeirense com o Sr. Primeiro-Ministro é sempre bem-vindo, e depois passou toda a sua intervenção a desvalorizar o encontro do Presidente do Governo com o Primeiro-Ministro. O que saiu do encontro? Em relação ao encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro fez questão de dizer que chamaria, e chamou a São Bento, o Presidente do Governo Regional dos Açores, o Presidente do Governo Regional da Madeira, para discutir o quadro, as negociações do próximo quadro comunitário. E essa era a agenda, essa reunião tinha uma agenda particular. E o Sr. Presidente do Governo Regional também fez afirmações no sentido de dizer que iria chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro em relação ao desrespeito institucional que tinha existido na semana anterior. E todas as outras matérias que seriam, ou eventualmente seriam abordadas, se foram ao de leve ou se foram ao de pesado... Foi uma expressão usada por... Eu citei. Se foram ao de leve, se foram ao de leve ou se foram ao de pesado, também tem a ver com o interlocutor. Se o interlocutor não dá a oportunidade de discutir outro assunto que não as negociações,
Penso que era, fica um pouco a ideia que quando existe é que não tive penso que era uma deselegância insistir no assunto. Mas nem vou... Carlos Rodrigues, quando nós debatemos, às vezes estão em causa outros assuntos, o Sr. Deputado é o primeiro a não abordar outros assuntos ao de leve, e faz muito bem. Não, mas eu também tenho esse defeito. Eu também tenho esse defeito. Não é defeito exclusivamente seu. E, portanto, todos nós temos capacidade e condições para forçar a discussão de alguns assuntos que achamos importantes. E peço desculpa por ter ido. Muito bem. Eu não serei propriamente conhecido pela minha elegância, quer física, quer de intervenção. Nem eu. Mas eu sou como sou e não tenho vergonha daquilo que sou. Agora, em relação a esta matéria, eu acho muito interessante, outra coisa que foi dita aqui, é que a reunião com o Sr. Presidente do Governo, com o Sr. Primeiro-Ministro, pariu um rato. É verdade. Se essa montanha pariu o rato, o que é a montanha de sexta-feira pariu? Sr. Deputado, sexta-feira aconteceu uma vergonha para a região. Vergonha na maneira como foi anunciada, vergonha na forma como ela decorreu e vergonha no resultado nulo que ela produziu. E vergonha depois na conclusão que foi retirada por parte de um dos intervenientes, neste caso o Sr. Presidente da Câmara, que vangloriou-se por ter conseguido algo que já tinha sido incluído no documento de análise, que é o PEC, no dia anterior, que ele não teve qualquer responsabilidade nessa matéria. E mais, no que diz respeito ao comportamento, ao relacionamento institucional, o Sr. Deputado Mário Pereira falou de alguma crispação que eventualmente possa existir, mas é que já não se consegue perceber como é que se pode lidar com esta questão. O Sr. Deputado levantou a questão da situação grave que aconteceu durante a semana passada. Eu próprio fiquei retido 4 dias em Lisboa, por causa da EasyJet, e portanto vivi o que aconteceu. Mas, Sr. Deputado Mário Pereira, na segunda-feira, foi pedida uma reunião de urgência com o Sr. Ministro das Infraestruturas por parte do Sr. Vice-Presidente, e o Sr. Ministro das Infraestruturas disse que não tinha disponibilidade para reunir com o Sr. Vice-Presidente. Neste caso, o Governo da República não tinha disponibilidade para reunir com o Governo Regional para discutir esta situação. E, portanto, como é que se estava ontem na reunião? Estava, e não sei se falou sobre o assunto, se não falou sobre o assunto. Isso não sabe. Agora, essa questão também foi colocada. Eu percebo que as pessoas não gostem da crispação, mas nós temos aqui duas alternativas. Ou vamos ser muito singelos, muito delicados, muito bem educados e reivindicamos quase a medo as questões que já deviam ter sido tratadas, umas desde 2015. É porque este problema não é só um problema do governo socialista, do atual governo socialista. Este tipo de entropia já existe também e também tem existido com governos do PSD. Questões... É uma forma de relação entre a República Eu nestas questões estou a falar enquanto madeirense. Estou a concordar consigo. Eu nestas questões... Não posso concordar consigo. E desde o princípio da autonomia... Desde o princípio da autonomia que estas questões têm sido levantadas a miúdo. Aliás, basta ver muitos dos debates, inclusive no período em que se discutia a formalização da autonomia, em que ainda não havia nem Alberto João, nem PSD, nem contencioso das autonomias, para ver as posições de muitos deputados da Assembleia Constituinte em relação à autonomia dos Açores e da Madeira. Que é uma questão cultural. Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte: nós temos, de facto, esse caminho de uma abordagem mais calma, mas temos aqui uma série de assuntos que teimam em não resolver. E denunciar a não resolução dessa situação, eu acho que é algo que tem que ser feito sistematicamente. Sim. Só duas notas que me parecem evidentes das duas reuniões que aconteceram. A primeira nota é que o Presidente da Câmara do Funchal é, a partir deste momento, parece-me, do ponto de vista político, absolutamente importante e responsabilizável pelos diferentes dossiês. Porque ele usou a sua proximidade com o Primeiro-Ministro para exigir um conjunto de assuntos e, a partir deste momento, se estes assuntos não tiveram um desfecho favorável, Paulo Cafofo é também responsável exatamente por esse mau resultado. Portanto, ele veio à cena e terá usado a sua suposta influência junto da República e agora aguardamos. Portanto, o que o CDS, no fundo, está a cobrar, digamos assim, do ponto de vista político. Como é óbvio, se vai as coisas não se concretizarem alguma coisa a alguém e não se consegue, há que assumir que não se conseguiu. A segunda nota que eu deixo, que parece muito evidente, é que
o peso e a capacidade de intervenção do Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, junto à República, no sentido de defender os madeirenses, é cada vez menor. Também me parece isso muito evidente. E, portanto, estamos aqui numa situação em que esta estratégia, quer berremos mais ou berremos menos, não estamos a conseguir os objetivos. Os objetivos estruturais, digamos, do relacionamento com a República, seja a parte financeira. Mas a questão aqui é saber se de facto, a questão dos juros se nós podemos, se da parte da região, pode haver outra estratégia que seja mais útil. Atenção, os juros que nós pagamos a mais, por pedirmos o dinheiro à República, é uma situação que já vem de há muito tempo. Foi Vítor Gaspar que impôs esses juros. Claro. Ou seja, esta situação é absolutamente inaceitável. E, portanto, temos que, obviamente, conseguir resultados. Mas a questão aqui, estamos a falar em matérias em que todas elas já houve praticamente promessas, quase que compromissos da República em relação à região de que as coisas poderiam andar e o que é facto é que na prática depois elas não acontecem. Não acredito nesses compromissos porque acabam por nunca se concretizar. Veja-se a questão do hospital, em que 2 anos depois do suposto acordo entre o Governo Regional e o Governo da República estamos exatamente na mesma situação. Elvio Sousa, também para concluirmos, digamos, este ponto da nossa agenda. Eu suponho que praticamente tudo já foi dito. Se calhar repetindo aquilo que já disse há pouco, estas idas e estas vindas, tirando as questões da operacionalidade do aeroporto e de outros temas que são muito relevantes para a economia e para a gestão da vida corrente da região, são enquadráveis nesse espírito de campanha eleitoral, perfeitamente. Depois também há a questão que para nós é muito cara e como partido também com sede na região autónoma deve ser levado ao limite, que é a questão, e discutido e denunciado, que é a questão do centralismo, porque é natural, é uma apetência. Quem estuda a história, não precisamos aí, todas as regiões que detêm ou tiveram historicamente os centros de poder tentam a centralizar e não diria discriminar, para não ser mal interpretado, mas a inferiorizar os centros de poder mais distantes, sobretudo como nós estamos inseridos em arquipélagos, naturalmente. Portanto, quem vive deste lado tem que eventualmente ter outro tipo de estratégia. Já sucederia no Reino, e penso que está na altura de inverter as caravelas, digamos, usando uma expressão. Elas vieram de lá para cá e penso que agora a estratégia é seguir esse princípio, não é falar alto, porque não é o tom de voz ou o adjetivo, mas sim aprofundar um pouco melhor o que é isto da continuidade territorial, o que é isto do princípio da solidariedade. Os valores constitucionais têm que ser discutidos e passados para a República, porque nós somos portugueses aqui, como somos portugueses no Porto ou noutra região do país, e isto está na ordem do dia. Quer qual for a temática na mobilidade que quisermos falar, da ligação ferro, da ligação aérea, tudo isto é muito premente. E eu penso que se fôssemos governo, a questão da continuidade territorial, o que é isso da continuidade? O princípio da solidariedade. O Estado tem responsabilidades para as regiões e essas responsabilidades têm que ser assumidas independentemente do valor de que ela representa. Mas essas questões estamos a falar não de são assumidas, dinheiro. Imagino eu que não por falta de quem está deste lado de as reivindicar. O próprio Primeiro-Ministro tem, eu vou falar da sensibilidade. Sem sensibilidade para estas questões autonómicas e para o poder local, foi Presidente de Câmara, tem, na minha perspectiva pessoal, acontece que tudo isto está na prática já a cheirar a eleitoralismo, e isso as pessoas já estão a comentar na rua, quer a atitude de uns e de outros. Exatamente. Está no fundo quase que a subscrever uma ideia. Também nós não nos identificamos. Miguel Albuquerque já disse que há uma agenda de Lisboa em relação à Madeira. Quer de um lado, quer do outro. Há uma agenda. As pessoas já estão a discutir. Eu não sei, eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Elvio Sousa e também ao Sr. Deputado... Mas eu não acabei não. A pergunta aqui é, agora muito sinceramente, o que é que o PSD tem que mudar? Falar mais baixo, é isso? Não, eu não estava a dizer que o PSD tinha... Não, mas o problema, o Sr. Deputado diz que há um comportamento eleitoralista, quer de Lisboa em relação à Madeira e quer da Madeira
em relação aos Açores. Ou seja, o PSD, que é governo na Madeira, está a ter uma atitude eleitoralista em relação ao governo socialista, e o governo socialista está a ter uma postura eleitoralista em relação à região autónoma da Madeira, uma vez que vai estar em disputa quer as eleições nacionais, quer as eleições regionais no próximo. Portanto, há um eleitoralismo quer do lado do PSD, quer do lado do PS. E a pergunta que eu lhe faço muito sinceramente é, uma vez que já estamos nesse período pré-campanha, vamos discutir então num tom mais baixo e num tom, segundo aquilo que posso interpretar das suas palavras, num tom muito mais civilizado, à espera que isso resolva. Não foi isso que... Não, é a minha interpretação. A pergunta que eu faço é esta. Se é essa a mudança. Eu também não tenho, na minha perspectiva, o solução, enquadramento da solução de como fazer. Apenas referi, e continuo a referir, que além do eleitoralismo, há a ansiedade de uns e de outros nessa tónica. E essa situação no fundo, vai despoltar comportamentos... Mas o que é que se tem que mudar? Não, eu acabei de dar um exemplo há pouco. A tónica, na nossa perspectiva, neste momento eleitoral, precisamos de sangue frio. E estamos a no fundo, o que está a aqui. querer dizer é que esta estratégia, se calhar, dá jeito tanto a uns como a outros. O que tem que discutir, o que tem que se passar é as virtudes, as valências, os princípios constitucionais relativamente às regiões autónomas. Vamos concluir este ponto do enfim, novamente do Roberto Almada. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre o que já foi dito aqui. O que disse e mantenho é exatamente aquilo que eu foquei na minha abordagem. Eu não acho que ninguém deva falar mais baixo. A crítica que fiz foi que ontem o Sr. Presidente do Governo esteve muito pianinho e muito ao de leve, quando existem exatamente estas questões para abordar e para resolver, e, portanto, deveria ter forçado, na minha perspectiva, ainda mais a discussão na reunião com o Primeiro-Ministro e, portanto, a população quer são os problemas resolvidos. E dessa perspectiva tem que haver, da parte do Governo Regional, relativamente a tudo, não é só a Lisboa, porque esta questão de eleger Lisboa como o inimigo externo e direcionar tudo para Lisboa é de facto aquilo que serve eleitoralmente ao PSD, porque há problemas também graves aqui dentro que não se resolvem, que o PSD e o governo do PSD não tem resolvido, desviando a atenção dos madeirenses para problemas externos, para um inimigo externo que efetivamente deve ser encarado não como um inimigo, mas como uma das partes a cativar para a resolução dos nossos principais problemas. Mário Pereira, queria, assim, para concluirmos esta questão? Não só concluir esta questão, mas também deixar, de certa forma, a porta aberta à questão seguinte. O relacionamento entre a República e a região, quando se aproximam períodos eleitorais, e nós não estamos perto das eleições, nós estamos ainda longe. Mas parece que estamos, não é? Mas aí é que está o problema. É que, ao antecipar este clima eleitoral, e isso obviamente está a ser feito pelo PSD e está a ser feito, segundo parece, pelo Partido Socialista, parece muito evidente, com a ajuda do Governo da República e através do Primeiro-Ministro, está a fazer que o clima de diálogo para a resolução dos problemas seja cada vez mais difícil. E, portanto, porque se levam a fasquia e há cada vez mais um tom, demagógico e eleitoral, vai ser cada vez mais difícil resolver os dossiês que temos pendentes. E quem vai ser prejudicado é a população. Como é óbvio. Nestas reuniões... Só me permite. Sim. Aqui o papel do Presidente da República pode ser fulcral. Para moderar este clima e voltar ambas as partes à mesa e sair da comunicação social e voltar aos debates. Daí o facto do CDS já ter pedido uma audiência. Até para introduzir não sei se já tem resposta de quando é que vai acontecer essa audiência. Ainda não. Mas até para introduzir esta questão do subsídio de mobilidade e da questão do modelo da mobilidade aérea, que eu penso que é o assunto que vai... É o assunto, mas eu também gostava de falar convosco sobre outra matéria que também foi abordada nestes encontros com os presidentes dos governos regionais e que tem a ver com uma questão da atualidade. Este subsídio de mobilidade e os deputados das ilhas na República, que gerou esta polémica com supostamente estarem a receber duplamente dinheiros do Estado. Roberto Almada, começo por si, até porque este já teve uma consequência no Bloco de Esquerda, com Paulina Ascensão, de certa forma, a antecipar uma intenção sua de deixar a República e a anunciar que vai devolver o dinheiro que recebeu mais. Como é que olha para isto? Dele. Sim, dele. Estava-me a referir, naturalmente, a Paulina Ascensão. Não, o Paulina Ascensão, na minha perspectiva, teve uma postura muito digna. Reconheceu no comunicado que emitiu durante o dia de ontem que, de facto, errou,
que não deveria ter tido esta prática, assumi todas as consequências e só esperamos é que os outros deputados da Madeira envolvidos Há mais uma deputada que também já anunciou que os deputados envolvidos nesta matéria assumam também a sua responsabilidade, como o deputado do Bloco de Esquerda e coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira assumiu de forma muito digna, repondo aquilo e anunciando que queria naturalmente devolver, não o Estado, porque ele não pode devolver, mas as instituições de solidariedade social, e portanto a nota é de profunda preço pela posição que o Paulino Ascensão tomou. Mas como é que olha para o comportamento destes deputados, porque só tomaram estas posições, no caso do Paulino Ascensão, depois da questão ter sido noticiada, ter vindo a público? O Paulino Ascensão, e muito bem, assumiu que foi um erro receber esses subsídios, pediu desculpa por essa prática e assumi todas as responsabilidades e todas as consequências. Eu não vejo, da parte dos outros deputados, infelizmente, a assunção dessas responsabilidades. Já temos uma deputada, Sara Madruga da Costa, que também anunciou ponto de vista, que ia devolver, mas não assumi a responsabilidade. E temos uma deputada do PSD que não aderia a esse sistema. Não aderia a esse sistema, mas pelo que eu sei, a senhora deputada Rubina Barardo vive em Lisboa e pelo que eu sei, ela recebe na mesma as verbas que todos os outros deputados recebem da Madeira e dos Açores, para virem à Madeira. E, portanto, não podia receber, porque até acho eu, que tem residência fiscal em Lisboa e, por isso, nem podia aceder a esse subsídio de mobilidade. E, portanto, eu acho complicado esse deputado fazer especulação, que eu acho que... É público que a senhora deputada vive em Lisboa. Da mesma maneira que se vangloria pela atitude do seu deputado Paulino Ascensão, que inclusive iria sair da Assembleia em qualquer circunstância, portanto, iria renunciar. Eu não me vanglorio. Eu manifestei apreço. Realçou o aspecto positivo. Também ficava-lhe bem falar daqueles que não aderiram. Em relação à deputada do PSD, que também disse que iria devolver, pronto, também é a mesma situação. Com certeza. Estão todos na mesma situação. É uma situação, do ponto de vista da legalidade, parece-me que não há essa questão, mas há dúvidas, mas partindo do pressuposto que há essa legalidade, há sem dúvida aqui uma questão de moralidade e de ética que cada um vai ter que fazer a sua análise pessoal e enfrentar as consequências que vivem. E acha que os deputados tiveram mal neste processo? Eu já acabei de dizer, do ponto de vista legal, parece-me que isso não levanta qualquer dúvida. Do ponto de vista ético, eu acho que os deputados devem ter... Eu acho que os deputados devem ter as suas deslocações custeadas, ou seja, o facto de eles serem deputados na Assembleia da República devem ser pagos para se deslocar ao seu círculo eleitoral, como todos os 250 deputados. Aos 230. Sim, mas isso parece como todos os 230 deputados, excetuando os de Lisboa, todos recebem por quilómetro. Portanto, o custo da sua deslocação para a Assembleia da República é pago, da mesma maneira que os deputados da Assembleia da Madeira e dos Açores devem isso ter custeado. Agora, aproveitar essa situação ou o enquadramento não exato da lei para eventualmente ter outros proveitos, é que já vemos que, embora possa ter cobertura legal, do ponto de vista ético, não só. Agora, não tenho a mínima dúvida que o custo da deslocação do deputado tem que ser pago pela Assembleia da República. Isso não tenho a mínima dúvida. Elvio Sousa, também a sua opinião sobre esta matéria, enfim, que envolve, no fundo, aliás, isso acontece na Assembleia Legislativa da Madeira. Como os políticos, por vezes, estamos a falar aqui de deputados, exercem a sua atividade. Só os do Funchal que não recebem. É uma situação que, para nós, que temos discutido estas questões de ética e de comportamento, até temos um grupo a ser criado para esta, e já tivemos a oportunidade de abordar estes e outros temas. Em primeiro lugar, é preciso entender o seguinte: os deputados são, por inerência, representantes da população. São legisladores. Fiscalizam o governo. Portanto, a primeira repreensão que se faz a esta atitude é: não basta parecer, basta ser. Mas a questão aqui, do ponto de vista da fiscalização e digamos, das questões de legalidade, ao que parece, há dúvidas. Portanto, as coisas não são assim tão claras quanto isso. Com todo o respeito, que eu acho que já lá esteve,
a Comissão de Ética da Assembleia da República também não deve ser nenhuma entidade a seguir. Isto é um princípio de cada qual. Está a haver aqui, podemos considerar uma espécie de dupla ajuda. Portanto, recebem um valor de 500 euros semanais para fazer face às locações. Nós sabemos que as passagens estão nos valores que estão, ponto e vírgula. Acontece que o reembolso dessa mesma passagem, na nossa perspectiva, devia ser devolvida à Assembleia. À Assembleia, como aqui é. Nós temos se a empresa é que tem o custo ao ano. Já tive a oportunidade, este ano ainda não utilizei, se calhar não vou utilizar, mas não é por isso, é por não, e a Câmara Municipal quando compra passagens é igual. A partir do momento que nós fazemos a viagem, até a própria Assembleia, a lembrar, nem é o deputado, muitas vezes acontece, a ir lá entregar o reembolso, a tratar do reembolso. Nós, isto funciona, eu usei uma viagem a que todos nós temos direito, fiz a requisição, requisitei a viagem que tenho direito nos termos do Estatuto e da legislação em vigor, mas os serviços da Assembleia pagaram a viagem, eu entreguei, como todos nós, entregamos os cotos aos serviços da Assembleia e é o funcionário da Assembleia que vai aos Correios receber o reembolso e fica para a Assembleia. Isto desacredita a classe política e, sobretudo, a dos deputados, pelo comportamento. Isso sem dúvida. E também lamento o apagão, utilizando uma expressão que foi usada, destes senhores deputados durante uma temporada, porque foi preciso haver puxões de orelhas das direções, a reação da cidadania para poderem vir dizer alguma coisa. A primeira coisa era, meus amigos, não custa nada pedir desculpa, eu também já errei, Claro. Acho que todos deveriam fazer como o Paulo Inês Ascensão, para além, enfim, da questão... Por exemplo, aí está um exemplo, pronto, para não ir buscar outros conselhos. Pediu desculpa, renunciou ao mandato. Não há vergonha nenhuma, quer dizer, estamos sujeitos a errar. Promete devolver as verbas, não é? Estamos sujeitos a errar. As pessoas entendem isso. Pede desculpa, isto envolve valores, devolvem-se os valores. Pronto, está resolvido. Mário Pereira, também, como é que o CDS olha para isto? O CDS neste momento não tem deputados da Madeira na República. Como é que é possível um deputado exigir que os cidadãos cumpram a lei e que às vezes esperem 2 meses para serem reembolsados de importâncias às vezes de 400 ou mais euros, e em contrapartida, sistematicamente, durante semana após semana, usurpam de forma que eu acho imoral um conjunto de benesses, seja legal ou não, mas um conjunto de benesses que, do ponto de vista, portanto, moral e ético, é altamente questionável. O que o deputado do Bloco fez, acho que deve ser repetido pelos restantes deputados. Devem assumir as consequências do erro. O que ele fez, o que ele fez no que diz respeito à renúncia ou à devolução? Todas. Mais do que isso, eu acho que... Mas acha que os outros deputados devem renunciar também? É tudo uma questão de consciência de cada um deles. Mas, acima de tudo, eu acho que os partidos que eles representam devem também tirar as conclusões, porque não foram os partidos que os escolheram. E, portanto, obviamente, não só se representam a si próprios, mas representam os partidos que na região os propuseram e que... Portanto, se o CDS, nesta altura, tivesse um deputado na Assembleia da República... Esta questão seria abordada com outra ética e postura, no sentido de não usurpar. Vamos lá ver. Está-se a receber do Estado... Sim, mas estamos a falar do mandato que são de 4 anos. Se me permitir, o que se passa nesta situação das viagens são um conjunto de deputados que recebe da Assembleia um subsídio para pagar as viagens. Viagens que podem custar 200, 300, mas que ao madeirense sabe-se que só custam 86. E, portanto, viajam, eles têm residência na Madeira, a maior parte deles têm residência na Madeira, viajam, pagam as suas viagens, usam esse subsídio da Assembleia, mas vão ao Estado, através do subsídio de mobilidade, portanto... São pagos, digamos, 2 vezes, não é? 2 vezes. Ou seja, no fundo é uma forma de remuneração acessória, até ganham com a viagem. Mas atenção que esta questão, eventualmente, colocou-se agora, mas o CDS também já teve deputados no passado e no passado também já houve subsídio. Não sei se esta questão também se colocou nessa altura. Nunca se colocou. Não, mas era em vez de ser os 300 e em vez de ser os 316, eram os 30 Esta situação ainda é mais complicada. E esta situação até põe numa outra situação. É que torna evidente a forma atabalhoada e perniciosa que este subsídio de mobilidade tem. Porque as pessoas que viajam sem grande preparação, sem grande antecedência,
acabam por ser penalizadas por pagar tarifas muito mais altas. Isso é evidente neste caso. Os deputados, obviamente, deslocam-se a Lisboa claro, todas as semanas. Sim, podem pagar viagens superiores a 400 euros. Tem atividade parlamentar que muitas vezes mas não eles ainda têm um diferencial previsível. muito grande, não é? Para poderem... Como é óbvio. Agora, não faz sentido ir buscar o subsídio da Assembleia e, ao mesmo tempo, o subsídio... Mas aqui fica um pouco a ideia, e o povo muitas vezes diz isto, parece que os políticos são todos iguais, portanto, aqui da direita à esquerda, enfim, todos tiveram... Portanto, ninguém levantou a questão até esta questão ser denunciada, não é? Essa questão deve ser colocada... Na função das responsabilidades não foram todos iguais. Exatamente. Vamos avançar para outra questão que foi discutida nesta terça-feira aqui na Assembleia Regional, esta comissão para acompanhar as alterações ao subsídio de mobilidade. Uma iniciativa do Partido Socialista. Carlos Rodrigues, como é que vê a necessidade, de facto, da criação de uma comissão para não, acompanhar? Não, absolutamente nenhuma. Aliás, o que eu queria dizer há pouco, o senhor deputado do CDS, o deputado Mário, levantou aqui uma questão da forma mais correta que devíamos abordar estas questões. Aliás, eu acho que este caso do subsídio de mobilidade foi um exemplo de como esta Assembleia pode lidar com esta situação. Todos nós sabemos que o subsídio de mobilidade, o sistema que está em vigor, foi criado com uma revisão prevista por lei 6 meses depois, que acabou por não acontecer. Face aos constantes adiamentos dessa mesma revisão, os partidos, todos da Assembleia Legislativa da Madeira, em conjunto, porque todos tinham propostas de alteração, juntaram-se e produziram um documento na Comissão que depois foi aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa, todos os partidos, aprovaram uma proposta para a Assembleia da República que incluía todas ou quase todas as propostas, aliás, só praticamente o que foi eliminado foi aquelas em que havia duplicação. Mas que está na República, ou seja, sem ser comportamento mais correto do que este, em que a instituição, a Assembleia Legislativa da Madeira, os diferentes partidos chegaram a um patamar de entendimento, envolveram as suas representações na República. E depois as coisas não aconteceram. Este diploma chega à Assembleia da República, a Assembleia da República decide criar um grupo de trabalho para estudar este documento e depois nada acontece. Agora vem o Partido Socialista com esta proposta de uma comissão de acompanhamento. Eu, sinceramente, parece-me que é mais uma tentativa de justificar o não avanço da situação em termos do continente. E o Sr. Deputado Roberto Almada há pouco falou das declarações do Sr. Vice-Presidente, mas eu relembrava que as declarações do Sr. Vice-Presidente são feitas na sequência das declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas, em que ele próprio já coloca todas essas questões que eventualmente poderão acontecer e que estão a ser estudadas para a alteração do subsídio de mobilidade. Portanto, as declarações do Sr. Vice-Presidente, que agora são tão referidas, não são mais do que o ecoar daquilo que o Sr. Ministro das Infraestruturas já tinha dito que provavelmente iria acontecer. E, portanto, eu quero que é verdade, Sr. Deputado, veja as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas cerca de um mês antes. E em todas essas questões que o Sr. Vice-Presidente abordou, foram colocadas pelo próprio Sr. Ministro das Infraestruturas. Isso não foi bem assim. Não, Sr. Deputado. Assumiu como sendo dele. Não. O Sr. Ministro das Infraestruturas, mas o Sr. Deputado, essa notícia é posterior às declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas. Sr. Deputado, essas declarações... Mas assumiu-as como... Não, ele não assumiu, tanto é que logo a seguir foi devidamente... o novo modelo, o valor de subsídio possa estar dependente dos horários e do tempo de marcação. Foi aquilo que o senhor... Foi aquilo que o senhor... Mas se me deixar concluir, sim, mas tudo bem, pode falar. Não, é que assim é difícil. Mas também já tinha... Enfim... Não tinha, porque eu estava a constatar dos factos existentes. Mas então vou pedir que lhe conclua. Enfim. Não, então vou concluir. Exatamente. Então vou concluir. A conclusão que eu retiro em relação a esta matéria é tão simples quanto isto. Tudo aquilo que seja inferior ao que acontece ou que está plasmado na proposta que saiu da Assembleia Legislativa Regional é inaceitável. Mário Pereira, como é que vê a necessidade, enfim, que o Partido Socialista considera para a criação de uma comissão para acompanhar estas alterações? Desculpem a expressão, mas eu acho que esta comissão é um ato de camuflagem. Porque camuflagem em que sentido?
da parte do Partido Socialista, de forma muito clara, devo dizer que a Assembleia Regional fez o que tinha que fazer e fez bem. Debateu, reuniu, ouviu, pediu documentos. Aprovou por unanimidade? E aprovou por unanimidade uma proposta. O Partido Socialista votou a favor também, o PSD, o CDS. Foram incluídas todos. propostas do PS, Claro. Exatamente. Ou seja, fez o que do Bloco de Esquerda, ouviu. do DS. Esta iniciativa foi para a Assembleia da República para ser aprovada e, obviamente, o Governo da República para a efetivar. Neste momento, este dossiê está parado, não por causa da região, está parado exclusivamente porque o Governo da República não acha isto prioritário. Portanto, criar-se comissões ou não iria adiantar do vosso Sobre a areia, como disse o Sr. Deputado, os de manhã. A comissão já existiu. Já houve uma comissão, a Assembleia Regional já debateu, já ouviu os diferentes parceiros, já pediu os documentos, analisou os documentos e fez uma proposta de lei. Está tudo pronto. Eu pergunto também ao Roberto. Só é preciso que seja efetivado, de facto, o que a região propôs. E deixe-me dizer que o PSD também não pode agora dizer que não tem nada a ver com isto. Não, Marina, não disse isso. O vice-presidente do governo, Pedro Calado, fez um conjunto de considerações que eu acho extremamente gravosas. Acho que já referiu aqui, como inclusive dizer que para os madeirenses terem um subsídio de mobilidade que permita viajar mais barato, tem que viajar às 5 da manhã ou à meia-noite. Mas desculpa, isto é uma desconsideração. Então só os turistas é que podem viajar a meio do dia. Desculpa o desabafo, mas isto é, de certa forma, tratar como gado os madeirenses que só podem viajar de noite. Roberto Almada, também a sua opinião sobre a necessidade desta comissão? Bom, eu na discussão desta manhã considerei que este projeto do Partido Socialista é um pouco como um melhoral, um medicamento, que não faz bem, mas também não faz mal. Portanto, não adiantará grande coisa, mas naturalmente o Bloco de Esquerda irá votar a favor desta proposta, porque consideramos que ela não adiantando grande coisa, pode naturalmente funcionar e ser mais um instrumento com o qual nós possamos trabalhar e ter alguma utilidade. Nós, ao lermos o trabalho que saiu no JM no dia 30 de março, e qualquer madeirense pode ir ao JM, à edição do dia 30 de março passado, ler aquele trabalho de 2 páginas, fica com a sensação nítida de que existem pormenores ali descritos que só podem decorrer de uma negociação que existe entre o Governo Regional e o Governo da República. É por isso que há bocadinho eu dizia... Mas isso depois foi dito que isso era a vontade da República. É por isso que há bocadinho eu dizia... É por isso que há bocadinho eu dizia que há coisas... Há aqui, o senhor vice-presidente do governo diz pérolas destas. As pessoas não viajam às 5h45 da manhã porque viajar a essa hora ou às 16 horas é igual. O senhor vice-presidente do governo, inclusivamente, traz para aqui pormenores de como será atribuído o subsídio de mobilidade. Bom, isto denota que existe uma negociação entre o governo regional, o senhor vice-presidente do governo e o governo da República que faz com que já exista algo negociado. O senhor vice-presidente deixa claro que existe como é que as coisas mas depois disso tivemos o presidente do governo a dizer que não aceita estas questões e foi dito também que estas questões são aquelas que a República está a tentar. Mas só quero dizer que o senhor presidente do governo veio de facto puxar as orelhas ao vice-presidente do governo. Se me permitir, só uma breve citação. É que já falamos dessa questão aqui também em programas anteriores, não me está a ser uma breve citação das palavras do vice-presidente. Todos percebemos que é impraticável o Estado Central assumir o encargo de 57 milhões de euros, que é o encargo atual. Ou seja, para as 2 regiões autónomas. Como é que o vice-presidente acha que é impraticável uma coisa que agora exige? Bom, não vamos entrar neste tipo de discussão. A discussão que estávamos a ter era se a necessidade de facto de uma comissão... Uma comissão que é isso que foi discutido hoje na Assembleia Regional. Bom, eu tive a oportunidade de esta entrevista de Pedro Calado, já falamos aqui em programas anteriores. O que já disse. Sim. Vou só, até pelo debate que se gerou, suscitou 2 situações. Os grupos de trabalho. Normalmente, isso é dito por vários deputados na Assembleia da República, quando se criam grupos de trabalho, há sempre 2 valências. Uma de estudar a interdisciplinaridade do tema. A outra é... prorrogar, arrastar o problema por mais algum tempo.
E esta situação da mobilidade, já tive há pouca oportunidade de dizer, tem que ser prioritária e resolvida, porque o modelo não é perfeito, o modelo nasceu torto e para endireitar-se está a levar muito tempo. O documento lá está, o grupo de trabalho existe, as coisas têm que avançar. Portanto, não é necessário, do vosso ponto de vista, comissões, mas ou é? Não, o documento lá está e a chamar a si à discussão. Claro. Eu não conheço os procedimentos que ainda esta manhã tivemos a oportunidade de falar sobre isso, no fim da manhã, mas quando se quererá resolver um problema, uma vez que houve uma convergência regional, porque é que não uma convergência nacional da República? Aí é sempre fácil de resolver, claro. Desde aquilo que lhe disse hoje de manhã, quando há uma oposição, é difícil de resolver, por isso é que os trâmites são outros. Quando há esta convergência, no dia a seguir. Claro. É para isso que eventualmente os partidos que têm representação na região e no Estado e na República devem trabalhar no sentido deverá haver convergência de chamar a si o diploma na Assembleia da República. Os mesmos partidos, nós não temos representação, mas os mesmos que devem mover as suas influências para que seja. E outro aspecto também não gostaria de deixar de passar é a impavidez com o Conselho de Administração da TAP observou exemplos de desigualdade de tratamento de cidadãos, nomeadamente nestas situações. Isso é também de salientar. E eu, por exemplo, e só para mostrar, discutamos ou não discutamos, ontem tive a oportunidade de fazer uma simulação de um voo Funchal-Londres, com passagem em Lisboa, para as mesmas datas, de ida a 23 e vinda a 25. Tarifa de desconto. Boa viagem. Não é para mim, foi uma simulação. Não está. E Funchal-Lisboa. Funchal-Londres está nos 288 euros, e na mesma data Funchal-Lisboa 392 euros. Claro que tudo isto é discutível, não é? Mas neste momento também queiramos ou nem queiramos, há aqui eu vou deixar o Sr. Deputado acabar e gostava de dar há um aproveitamento material, tal como há pouco estava a falar da situação de manobra, neste caso dos deputados, foi o seu exemplo, mas há um aproveitamento. Pode-se queirar que é o motor o software, o motor, o destino, etc. Mas houve um aproveitamento a questão do mercado funcionar, das companhias relativamente a esta linha da Madeira, isso, que é rentável. Pelo teto de 400 euros. Pelo teto de 400 euros. Senhor Deputado, se me permitir. Com certeza. Senhor Deputado... Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigado, Senhor Deputado Alves Sousa. Vamos pôr a questão nos termos certos. E é bom, porque, repara uma coisa, de facto, a tarifa que está no site é uma tarifa pornográfica. É inimaginável que se pague mais para ir a Londres ou até para ir a Nova Iorque do que para vir para a Madeira. Sim. Pronto. Essa é uma questão. Agora, o Sr. Deputado também tem que ser intelectualmente correto, não vou dizer honesto, porque não vou pôr em causa a sua honestidade, intelectualmente correto, porque o preço até aos 400 euros não é o preço da tarifa que a pessoa paga. A pessoa tem que adiantar, e portanto, essa tarifa de 392 euros, na prática, o custo final da pessoa são 86 euros. Sim. Pronto. Comparando com os 280... A questão aqui é o adiantamento que é feito. É óbvio que é essa parte que a região... É óbvio que sim. É do uso de dinheiros públicos de forma claro, para financiar as companhias aéreas. E o Sr. Deputado Mário Pereira também, deixe-me que lhe diga uma coisa. No anterior modelo, em que só recebíamos 60 euros, não havia o teto máximo, e não era por acaso, e não era por isso não haver o teto máximo, que as tarifas também não atingiam os 400 e os 500 euros. Mas que é exatamente nos períodos... Sr. Deputado, esse dia que o Sr. Deputado... Os deputados falaram da Assembleia da República com a semana atingiu os 500 euros. Não, mas o Sr. Deputado... Na semana anterior, independentemente da altura... Mas o Sr. Deputado, aquilo que eu vou dizer, por exemplo, essas datas que o Sr. Deputado escolheu é um fim de semana grande, que apanha o feriado de 25 de Abril e o feriado de 1 de Maio. Logo, é uma chamada altura alta. O que eu lhe queria dizer, e isto é estatístico, o preço médio da tarifa anda nos 250 a 260 euros. Sobretudo, 20 euros. Pronto. O que eu queria dizer aqui é que nós já tivemos uma situação em que não havia teto máximo e as tarifas nos períodos altos, que é do regresso dos estudantes, no Natal, na Páscoa, no verão, as tarifas continuavam a ter essa pouca vergonha de aumentar indiscriminadamente. E com os 400 euros, então, aí até posso dar razão ao Sr. Deputado, estão sempre coladas nos 400 euros. Pelo menos, quando, hoje em dia, já não é
já não é estranho elas ultrapassarem até bastante os 400 euros. E, portanto, as companhias até nisso já perderam qualquer como é que eu ia dizer, qualquer sentido de autocrítica, qualquer pudor, porque é inimaginável aquilo que se assiste neste momento. E não é mais do que um aproveitamento dessas mesmas companhias, que no caso da EasyJet é uma companhia particular e uma companhia privada e, portanto, abordará o mercado como entender. Mas o que eu acho muito estranho, o que eu acho mesmo indigno é a companhia pública, porque ainda é pública, porque houve a reversão da privatização, a companhia pública, com representantes da Madeira e dos Açores na sua administração, permitir que isto aconteça. E não há qualquer desculpa. Eu não posso aceitar, nem nenhum de nós pode aceitar. Aliás, eu penso que o deputado Roberto Almada estava nessa comissão, quando a entidade reguladora, que é quem deve dirimir este tipo de conflitos, que é quem deve pôr ordem nos setores, que é neste caso a ANAC, vem dizer que não pode fazer nada, que é uma questão dos algoritmos. É uma questão e quando do mercado, da oferta e da procura. Não, mas é que não é bem a questão da oferta e da procura. Não é bem uma questão da oferta e da procura. Porque eu vou dizer, por exemplo, esta semana dos tais problemas... Mas esta é uma questão que parece que não está, digamos, ao alcance Gil Rosa, era bom, daquilo que o subsídio de mobilidade pode resolver. Como é que o subsídio de mobilidade pode resolver é que o madeirense paga os Gil Rosa, e o resto que seja acertado. Gil Rosa, o subdeputado Mário Pereira já teve a oportunidade de dizer, o subdeputado Roberto Almada, o subdeputado Elvio Sousa e o próprio. O trabalho que foi feito no que diz respeito ao subsídio de mobilidade pela Assembleia, e sem querer entrar em excessos de imodéstia, foi exemplar nesta matéria. É preciso que agora... o PSD não lavou as mãos de nada, aceitou as críticas e as propostas de alteração que os deputados dos outros partidos incluíram. Houve a produção de um documento completamente unânime, na Assembleia da República. Que está... Se bem que sendo que esta questão até nem está precisa ser resolvida na Assembleia da República. Isto é uma questão que o Governo da República pode decidir de um dia para o outro. Mas, ela estando na Assembleia da República e com envolvimento... Não, pode ser através de decreto é mesmo decreto-lei. Decreto-lei. E, portanto, pode ser avocado. Uma portaria que regula isto. Pode ser a Assembleia da República a fazer, a obrigar, entre aspas, o Governo a tomar esta decisão. E, portanto, não se compreende porque é que é preciso mais comissões, não se compreende porque é que é preciso... É que nem é preciso falar mais do assunto. Estamos, enfim, mesmo a concluir... É só tratar, é só preciso decidir. Estamos a concluir o programa e vamos assumir claramente que há um ponto que tínhamos agendado para hoje que não vamos ter tempo para discutir, mas que vamos ter a oportunidade noutros programas, até porque esta questão ainda continua por resolver, a ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo também continua sem solução à vista, ou seja, a partir de junho já não é possível fazerem-se nesta altura marcações de voos na linha entre a Madeira e o Porto Santo, uma matéria que vamos assumir, claramente, que vamos discutir noutra altura. Há pouco o Elvio, enfim, estava no uso da palavra quando o Carlos Rodrigues... eu já tinha... Já me perdi no raciocínio, mas naturalmente estamos todos de acordo nesta matéria. Estava-me a passar agora pela mente haver digamos, uma nova concordata da Assembleia Legislativa. Os próprios deputados... um deputado de cada representação deslocar-se à Assembleia da República, reunir com os grupos parlamentares, acelerar, dar de bom tom, ir ao encontro da resolução destes aspectos da continuidade territorial. Estamos a passar agora como uma possibilidade. Porque isto é inaceitável. O que o PS propõe aqui, de certa forma, é um pouco isso, não é? Que integra nesta comissão... O Gil Rosa falou de um aspecto que o problema que as famílias têm é o adiantamento. Foi esta questão. E esse eventualmente está ao alcance do subsídio de mobilidade. É claro que a questão de regular os preços que foi uma boa medida para atenuar essa perspectiva de trazer maior justiça. Se me permitir, aqui só falta uma única coisa para este processo estar concluído, que é uma decisão por parte do Governo da República. A região já fez o que tinha a fazer, é só preciso que esta lei seja discutida e aprovada na Assembleia da República e o CDS, apesar de não ter deputado na Assembleia da República, o grupo parlamentar do CDS, na Assembleia da República, assumiu o compromisso de agendar este diploma. E este diploma vai ser discutido e através do agendamento potestativo. E só espero que o Governo da República não adie mais este problema. A região fez o que tinha a fazer
E, portanto, só há que decidir no prol do interesse. Tivemos nessa entrevista de Pedro Calado a promessa de que esta questão estaria resolvida e que entraria em vigor no segundo semestre deste ano. Vamos, se calhar, ainda há tempo e esperar que eventualmente isso entre aconteça. em vigor de acordo com a Assembleia Regional. Menos que isso é inaceitável. Como é óbvio. Espero que esta questão seja resolvida, porque também é preciso não esquecer que todo este imbróglio, toda esta balbúrdia existe porque houve uma liberalização da linha aérea em 2008 que nos prometia o melhor do mundo e arredores e veio não servir de facto à Madeira e aos madeirenses. Ficam então as vossas posições sobre esta matéria? Só para acabar, é que no caso de um cenário de não haver liberalização, também seria depois impossível pedir mais companhias aéreas para vir para Seria reverter este processo? Não, voltávamos às obrigações de serviço público da TAP, que nunca devia Teríamos ter, só uma companhia. nunca devia ter deixado de existir, porque há a companhia de bandeira. Teríamos só uma companhia. Vai continuar nos próximos tempos. É tudo Mas é uma por hoje, solução, neste como outra espaço. qualquer. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um debate parlamentar. Boa noite, fique bem. Era só mais um. Isto ia acabar tão bem, pá, um gajo fosse muito.